E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre duração do contrato de trabalho, falando sobre tempo à disposição do empregador. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Humberto, eu sou procurador do município e eu estou aqui para ajudar você a entender com muito mais facilidade o direito material e processual do trabalho, com vídeos semanais sobre decisões do STF e dos informativos do TST. Trazendo também para vocês alguns temas aí que podem ser objeto de cobrança na prova da Ordem dos Advogados neste ano de 2024. Então, ó, vem aqui comigo para a tela. Vamos aqui. Tempo à disposição do empregador. O que significa isso? Significa que, ó, o empregado, deixa eu pegar aqui a minha marca-texto. Significa que o empregado, ele permanece à disposição do empregador, aguardando ordens ou serviços. É aquele tempo que o empregado fica lá esperando o empregador determinar as tarefas ou executando as tarefas que já foram determinadas. O artigo 4º da CLT descreve o seguinte: considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. E aqui eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do deslocamento do trabalhador. A súmula 429 do TST tem a seguinte redação: considera-se à disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. O que essa súmula quer dizer? Quer dizer o seguinte: o empregado trabalha numa empresa e o tempo que ele demora para deslocar da portaria até o local de trabalho dele, ele demora mais que 10 minutos diário, tá? Então, isso significa que ele está à disposição do empregador. E essa foi a redação que o TST colocou aí na súmula 429. Mas, vejam só, com a reforma trabalhista, nós temos aí algumas ponderações para fazer para vocês que são importantes. Ó, vem aqui, ó, vou colocar aqui na tela para vocês o seguinte: o artigo 58, no parágrafo 2º da CLT, e esse dispositivo, o parágrafo 2º, ele foi inserido aí com a reforma trabalhista, diz o seguinte: o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho, vamos levar aqui, ó, efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Ou seja, gente, aqui a CLT, ela alterou essa questão do deslocamento do trabalhador, tá bom? Nós tínhamos a súmula. Primeiro que antes da reforma trabalhista, a CLT não dispunha nada a respeito do deslocamento do trabalhador. E aí veio o TST e inovou, né, criou essa obrigação, esse entendimento de que o deslocamento do trabalhador, aqui conforme súmula 429, o trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que superasse, né, supere o limite de 10 minutos diário, considera-se sim tempo à disposição do empregador, tá certo? Mas veio aqui a CLT, né, incluiu aí o parágrafo 2º no artigo 58, falando que o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador, tá certo? E aqui nós temos também o artigo 8º, parágrafo 2º, que também foi inserido aí com a reforma trabalhista, que diz o seguinte, ó: súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Tá certo? Então, o que acontece? Aqui, essa súmula
não poderia mais ser aplicada nos casos em concreto. Por quê? Porque ela cria uma obrigação que não está prevista em lei, tá certo? E aí todos nós sabemos que somente pode fazer lei o poder legislativo, salvo as exceções aí do poder executivo, enfim, do poder judiciário também, mas de uma forma geral, como regra, quem pode fazer lei é somente o poder legislativo, tá bom? E daí, como que a jurisprudência ela tem se comportado? Vejam só, essa emenda aqui é do TRT1, tá? Que foi aí o julgamento do dia 10/4/2023. Olha só o que ele diz. Para as extras, período do contrato anterior à Lei 3.467 de 2017. Deslocamento da portaria ao posto de trabalho superior a 10 minutos. Súmula 429 do TST. Como não são aplicáveis as modificações de direito material trazidas pela Lei 13.467 de 2017 para período anterior à sua vigência, deve-se observar o entendimento consolidado na súmula 429 do TST, referente ao direito ao pagamento de horas extras pelo tempo de deslocamento entre a portaria e o posto de trabalho, quando esse é superior a 10 minutos por dia. Ou seja, aqui, gente, o que o TRT da primeira região entendeu? Ele entendeu que, por se tratar de uma norma de direito material, e a reforma trabalhista não se aplica ao direito material, deve ser aplicado o quê? O entendimento anterior, ou seja, no caso aqui, a aplicação da súmula 429 do TST. Mas, vejam só, nós temos aqui um entendimento que é do TRT da nona região, cujo julgamento foi aí dia 14/2/2023, que diz o seguinte: a Lei 13.467 de 2017 conferiu ao artigo 58, parágrafo 2º da CLT, esta nova redação. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. E aí continua. Portanto, após a entrada em vigor da reforma trabalhista, restou superada a diretriz da súmula 429 do TST, ocorrendo o chamado overruling, não se cogitando tratar de tempo à disposição do período despendido pelo empregado em deslocamento dentro da empresa, recurso ordinário da ré, a que se dá provimento no particular. Então, vejam só, deixa eu voltar aqui para mim. Ainda não temos uma decisão do TST a respeito da aplicação ou não desse dispositivo. Se vai ser aplicado a partir da vigência da reforma trabalhista, se vai ser mantido aí as regras de direito material e aí não vai ser aplicado em nenhum caso. Nós não temos ainda essa decisão do TST a respeito da aplicação desse dispositivo e da superação da súmula 429, tá bom? Isso nós não temos ainda, mas os tribunais estão divididos. Tem alguns tribunais que entendem que deve ser aplicada a súmula 429 e tem outros que dizem que não deve ser aplicada a súmula 429, uma vez que ela está superada em razão da redação do artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Beleza? Bem, voltando aqui para a tela, vamos falar agora aqui sobre tolerância de 5 minutos. O artigo 58, no parágrafo 1º, tem a seguinte redação: que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observados o limite, grifar aqui, observado o limite máximo de 10 minutos diários, tá? Mas, e se acontecer de se ultrapassar esse limite aí máximo de 5 minutos? O que acontece? Vai ser computado como hora extraordinária? Não vai ser? Bem, depende. Veja só, o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, ele trouxe duas exceções em que a tolerância desses 5 minutos, quando for ultrapassada, ela não vai contar como hora extra. E quais são essas hipóteses? No caso de proteção pessoal,
quando o empregado, por escolha própria, tá? Vamos deixar isso aqui grifado, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas. E a segunda hipótese, atividades particulares, adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, tá bom? E aqui eu trago para vocês a redação do parágrafo 2º do artigo 4º da CLT, que diz o seguinte, ó: por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, dentre outras. E aqui eu trago um rol que é exemplificativo. A CLT ela traz um rol exemplificativo dessas outras atividades, que seriam o quê? Práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Tá certo, gente? E aqui eu trago para vocês a análise de como isso foi cobrado no exame da Ordem dos Advogados, tá bom? Essa aqui é uma questão do ano de 2023, do 38º exame de ordem unificado. Então, ó, vamos aqui para a redação, para o enunciado. Você advoga para uma rede de farmácias e recebeu uma petição inicial de reclamação trabalhista para elaborar defesa acerca de pedido despendido com troca de uniforme. Então, aqui nós já temos uma informação importante, que é o quê? Tempo de troca de uniforme. No caso, alega o autor que levava cerca de 20 minutos para vestir o uniforme, composto por calça social comum, camisa social simples e sapato comum, só podendo registrar o ponto já uniformizado. Então, mais uma outra informação que é também importante, ó, só podendo registrar o ponto já uniformizado. Afirma ainda que levava o uniforme diariamente para casa para higienizá-lo, podendo chegar às dependências do empregador já uniformizado. Então, nós temos aqui uma outra informação que também é importante, ó. Podendo chegar às dependências do empregador já pronto para trabalhar, já uniformizado. Sobre a hipótese apresentada, observadas as normas da CLT, assinale a opção que você apresentaria em defesa de sua cliente. Então, vamos lá. Quatro hipóteses aqui, ó. Vamos para a primeira. O tempo despendido para a troca de uniforme será sempre computado na duração do trabalho, pois o empregado já se encontra nas dependências do empregador. Já o tempo despendido na higienização não deve ser computado. Bem, aqui fala que ó, o tempo despendido para a troca de uniforme sempre será computado? Não. Então, aqui é uma regra básica para quem vai prestar exame da OAB aqui. Sempre que tiver a palavra sempre, já vocês têm que desconfiar, tá bom? Sempre será computado na duração do trabalho, pois o empregado já se encontra nas dependências do empregador. Já o tempo despendido na higienização não deve ser computado. Inexistindo obrigatoriedade de troca de uniforme nas dependências do empregador, o tempo despendido não é computado na jornada de trabalho. Tampouco deve ser computado o tempo de higienização. Bem, essa daqui está parecendo que é a mais correta. Vamos para a próxima. O tempo despendido na troca de uniforme, assim como o gasto na higienização do mesmo, são computados na jornada de trabalho, pois estão relacionados diretamente com a função desempenhada e a obrigatoriedade de trabalhar com o uniforme. Não, isso aqui não tem nada a ver. O tempo despendido na higienização do uniforme deverá, outra palavrinha também que pode ser pegadinha, ser computado na duração do trabalho, pois reduz o intervalo mínimo entre duas jornadas. Já a troca de uniforme comum não deve ser computado, porque não há obrigatoriedade de troca na empresa. Bem, aqui, ao que tudo indica, a letra correta, né, a alternativa correta é a letra B. E aí eu coloco aqui para vocês, ó, resposta à letra B,
inexistindo a obrigatoriedade de troca de uniforme nas dependências do empregador, o tempo despendido não é computado na jornada de trabalho. Está correto? Tampouco deve ser computado o tempo de higienização. E a resposta vem aqui, ó. Artigo 4º, parágrafo 2º, incisos 7 e 8 da CLT. Vamos voltar lá para ver o que diz? Ó, artigo 4º, parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no parágrafo 1º do artigo 58 da Consolidação. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou má condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, dentre outras. E essas outras quais são? Aqui, ó. Higiene pessoal e troca de uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. E o enunciado, ele é claro, né? Opa, ó. Você advogar para uma empresa, e aqui, ó, no caso, alega o autor que levava cerca de 20 minutos para vestir o uniforme composto por calça social comum, camisa social simples e sapatos comuns, só podendo registrar o ponto já uniformizado. Afirma ainda que levava o uniforme diariamente para casa para higienizá-lo, podendo chegar às dependências do empregador já uniformizado, ou seja, não havia a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Então, a única alternativa correta é, de fato, a letra B. Então, percebam, caiu exatamente aqui o que está na letra da lei. Beleza, galera? Então, você vai prestar OAB, fique esperto aí com essas palavrinhas que eu grifei aqui, né? Sempre, sempre, deverá, pode ficar esperto, pode, sabe, ter um pouquinho mais de atenção, que pode ser uma pegadinha aí, pode ser uma cilada para vocês acabarem marcando a alternativa incorreta. Bem, e aqui eu vou falar sobre viagens para cursos e treinamentos exigidos pela empresa. Isso considera-se tempo à disposição do empregado, do empregador? Bem, o informativo 219 do TST fixou alguns parâmetros, tá? Então, o que configura, neste caso aí, de viagens para cursos e treinamentos exigidos pela empresa? O que configura tempo à disposição do empregador? O período de trânsito aéreo, da decolagem até o pouso, é considerado o tempo à disposição do empregador. Período aguardando o embarque, tanto na ida quanto na volta, limitado a no máximo 1 hora, também é considerado tempo à disposição do empregador, tá? E o que não é considerado tempo à disposição do empregador? O translado até o aeroporto e o seu retorno entre o aeroporto e o hotel, tá bom? E aqui eu trago para vocês a ementa deste acordo aí da SDI 1 do TST. Veja só, viagens para participação em cursos e treinamentos exigidos pela empresa. Tempo de espera para o embarque no aeroporto e tempo efetivo de voo, horas extras devidas. Tempo à disposição do empregador, artigo 4 da CLT. Ó. Na hipótese de viagens para participação em cursos de treinamento e capacitação exigidos pelo empregador e realizado em cidades estranhas ao local da prestação de serviços, considera-se tempo à disposição, olha só, gente, o período de trânsito aéreo, bem como aquele expendido no aeroporto aguardando o embarque, limitado este último a 1 hora. Inteligência do artigo 4 da CLT. Entendeu-se ainda que não devem ser computados como tempo à disposição nenhum dos períodos de deslocamento até o aeroporto, seja o de origem na ida, seja ao de destino na volta, e nem aquele gasto em trânsito do aeroporto ao hotel em que ficaria hospedado na cidade de realização dos cursos. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui a tela para mim. A gente finaliza essa aula sobre duração do trabalho, falando sobre o tempo à disposição do empregador. Se você não assistiu a primeira aula, eu vou deixar aqui, tá? Aqui, tá? Vou deixar aqui o vídeo da primeira aula para vocês poderem começar aí, verem esse vídeo desde o início, para vocês poderem entender. Não se esqueça de se inscreverem no canal, de darem aquele like e fazerem os seus comentários, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.